Bom dia, boa tarde, boa noite, profetas e profetisas desse lindo canal, como é que vocês estão? Eu peço perdão porque eu tô assim, tempinho, né? Pouquinho tempo, na verdade 4 meses, né, sem gravar aqui. Vim trazer uma palavra de Deus no seu coração, né? E a palavra hoje vai ser um pouquinho mais breve, mas se encontra lá no Salmo 20, né, o versículo 7, que diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Porque é um verso bastante conhecido, né, que traz para a gente a ideia de que a gente tem que confiar somente em Deus, e não é só uma ideia, é um fato, né, porque Deus é digno de toda confiança. Aliás, Deus é a pessoa mais confiável do mundo, né? E alguém pode perguntar por que ele é confiável. Eu respondo: porque, segundo a palavra de Deus, ele é a própria verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, né? João 8:32. Então, a palavra de Deus principal aqui, para o meu e para o teu coração, é: confie em Jesus. Está até na blusa aqui. Porque o nome de Jesus é poderoso para curar, libertar, salvar. E ele quer transformar a sua vida, a sua família. Só que para isso você precisa abrir o seu coração, né? Porque Jesus, ele é um cavalheiro. Tanto que Apocalipse 3:20 também vai falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, então eu cearei com ele e ele comigo. Então, a palavra de Deus para o nosso coração é: vamos confiar nele, igual Abraão confiou, por exemplo. Você imagina Deus chegando para você e falando: ó, Abraão, sai da sua casa. Senhor, mas nós vamos para onde? Não vou contar, mas vem comigo. Ele foi. Isso é fé, né? Porque a gente confia muitas das vezes naquilo que a gente toca, naquilo que a gente vê. Mas só que ninguém explica Deus, sabe? Experiência com Deus não é experiência empírica, sabe? De sensação, aquilo que eu vejo, não, mas daquilo que eu tenho certeza. Fé não é o que eu sinto, tá? O que eu estou sentindo, fé é o que eu sei. Né? É um fato. Né? Eu falei de Abraão, também tem Davi, o rei Davi, que sempre confiava em Deus, e a palavra de Deus disse que Deus guardava Davi por onde ele ia. Daniel também, quando estava na Babilônia, né? O rapaz, um jovem de 17 anos, menino, né? Entre aspas, mas já um homem aos olhos de Deus. E quando estava idoso, né? Ele já estava na idade, né? Ele orava 3 vezes ao dia, né? E para a gente ver que fé e oração andam sempre juntos, porque se você diz que você tem fé, você não tem obra, essa fé é morta. Né? Isso aqui eu não falo de salvação. Salvação é um presente que eu não mereço. Agora, no reino de Deus são recompensas. Aquilo que eu faço tem níveis de recompensa. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, né, creia que ele existe, né, que é galardoador daqueles que o buscam. Muitas das vezes a gente é tentado a descrer no que Deus já falou. Só que a palavra de Deus é o livro mais confiável que existe. Porque a palavra de Deus se cumpre todos os dias. A palavra diz: ia ter guerra, fome e tal, em vários lugares no final dos tempos. E é o que a gente vê hoje no cenário geopolítico, em tudo que a gente vê ao nosso redor. Essa temperatura altíssima, está tudo na palavra. Sabe? Está tudo na palavra. Então o que basta a gente fazer é confiar. E quando eu falo confiar, não é simplesmente acreditar em algo, mas depositar a minha vida naquilo. Sabe quando você, por exemplo, você está estudando, né, sei lá, ensino médio, faculdade, e você está estudando para uma prova, você tem certeza que você vai passar. Você nem fez a prova, mas você já tem aquela certeza, sabe, dentro de você: não, eu já passei. Por quê? Porque eu estou fazendo o meu papel, porque eu sei, eu estou focado. Por isso que Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Olha só, né, que verso lindo, né? Que ele fala para o filho na fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é uma coisa que, eu acho, eu tenho a sensação. Não, eu sei. Está na palavra, né? E fé também está ligada a coragem. A gente precisa ter coragem para viver para Jesus, porque o que eu costumo falar é: Jesus não teve vergonha de morrer por nós, seres humanos falhos, imundos pecadores. Então por que a gente teria vergonha de viver para ele?
Por que que a gente teria vergonha de falar de Jesus? Talvez você é alguém que vai na igreja domingo, né? Que é o dia que todo mundo vira crente. Hoje em dia, virar evangélico tá até na moda. Agora e na segunda-feira? Pensa, Cadinho. E na terça-feira? E na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, né? Porque eu tô gravando esse vídeo no sábado, justamente. Para muitos isso aqui é um dia sagrado, mas na verdade Deus fez todos os dias igualmente. Não tem um dia que Deus não queira que você pregue a palavra. Todos os dias. São dias para a gente pregar, viver para a glória de Deus. Não é só no domingo, não é só no sábado, não é só no final de semana. Todos os dias. Porque a palavra de Deus também fala em 1 Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 31, diz que, portanto, quer comais, quer bebais, façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para a gente aparecer, não é para a gente se achar o bonzão, o sabichão, é para a glória de Deus. Porque se a gente não vive para a glória de Deus, a gente vive para a glória do eu, entendeu? Só existe duas formas de viver nessa vida, né? Talvez você pense, eu sou jovem. Às vezes você que está me ouvindo é um jovem. Olha, a juventude acaba rápido, entendeu? A juventude passa assim, ó, eu sou jovem, mas sei que não vou ser jovem para sempre, né? Porque adolescente nunca mais vai voltar a ser criança, jovem nunca mais vai voltar a ser adolescente, adulto nunca mais vai voltar a ser jovem, idoso nunca mais vai voltar a ser adulto. É uma sequência da vida. Por isso que a palavra de Deus também fala, para você em específico que é jovem, mas jovem de 8 a 80. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os maus dias, e os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Contentamento, ó, presta atenção. Alegria você encontra em muitas coisas. Às vezes você encontra alegria no dinheiro, nas mulheres, enfim, casa, carro, mas só que felicidade você só encontra em Jesus e mais ninguém. Mais ninguém. Pode ter certeza disso. Porque a palavra de Deus diz, bem-aventurado varão, enfim, a varoa, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né, nem chega perto, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer, ó, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham e não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha, né, a palha, né, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Que dia do juízo é esse, pregador? É o dia que Jesus vai voltar. Todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar. Ele é o Senhor. Sempre foi, sempre será. Se você não confessa que Jesus é o Senhor hoje, naquele grande dia, você vai confessar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele é santo. Brinco com todo mundo, só não brinco com Deus. Entendeu? Eu só não quero ter, eu mesmo brincava com Deus algumas vezes. Brincava de ser crente. Tem que entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é espada para quem não se arrepende. Porque Jesus é amor. Jesus é amor, sim. Só que ele castiga quem ele ama. Prova para mim, pregador. Prova o Apocalipse 3. Eis que eu castigo e repreendo a todos quanto os amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. O verso 19, se eu não me engano. Deus odeia o pecado. Sempre odiou, sempre vai odiar. E a gente precisa odiar o pecado também. Se a gente diz que a gente ama Jesus, a gente precisa amar o que ele ama. E odiar o que ele odeia. Sabe? Então, se você não entregou sua vida para Jesus, está perdendo seu tempo. A vida sem Deus não tem sentido. É o que eu costumo dizer também. Porque tira um peixe d'água, o que acontece? Ele morre. Tira uma árvore da terra, da raiz. Agora tira um homem de perto de Deus também. O que acontece com o homem? Ele morre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com certeza você já ouviu esse verso alguma vez.
E isso tem uma alusão ao Antigo Testamento. Porque no tabernáculo, se vocês não sabem, né, tinha 3 partes. Pátio, lugar santo, lugar santíssimo. O pátio era chamado o caminho. Entendeu? O lugar santo que os sacerdotes podiam entrar, somente eles, né, que ficava os pães da proposição, o incensário, é a verdade, né, da verdadeira adoração a Deus. E o lugar santo dos santos, que hoje a igreja tem acesso pelo sangue do Cordeiro, porque Jesus rasgou o véu, é a vida, a Arca da Aliança. Por isso que ele é a própria vida, sabe? Então, não pense você que vai encontrar felicidade sem Jesus. Não pense você que vai ter uma vida de sucesso, tal, progressão, sem Jesus. Porque Jesus sem a gente continua sendo soberano, criador dos céus e da terra, entendeu? Agora a gente sem ele, nós somos só pó carnívoro. Um dia esse mundo vai acabar. É a mensagem que eu sempre vou pregar aqui. Só que a palavra de Deus diz que quem faz a vontade, não é só ler a vontade de Deus, é fazer. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seu dinheiro não compra salvação, sua casa, seu carro, nada. É a graça. Porque pela graça vocês são salvos. Ninguém merece a graça. O ser humano pecador merece inferno. Que palavra dura é, pregador? É, mas é a verdade. Eu mereço inferno, você merece inferno. Todo mundo merece. Só que Deus olhou com tanta compaixão pra gente. Que a palavra de Deus diz que piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. Que ele decidiu amar a gente. Ele decidiu fazer assim, ó, pra gente receber isso aqui de Deus, um abraço. Então receba o abraço de Deus, Jesus, no seu coração. Às vezes você é alguém que está ansioso, às vezes você é alguém que está depressivo, só que Jesus é a cura para a sua vida. Jesus é o médico dos médicos, já ouviu falar? Jesus, ele é poderoso, ele curou enfermos, expulsou demônios, ressurgiu, sabe? E vive para sempre. E ele quer morar em você, ele quer andar com você, ele quer se relacionar com você, porque desde o princípio, do começo da humanidade, Deus sempre quis se relacionar com a gente. Só que a gente chegou um momento que, não, Deus, não preciso disso, não. Quero viver minha vida, Senhor. O que acontece? Morte. Quem está nas trevas tropeça e cai, porque Jesus é a luz do mundo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido telespectador, que você participe do que Deus quer fazer na sua vida. Porque antes de Deus trabalhar através da gente, Ele quer primeiro trabalhar na gente, sabe? Isso aqui não é um papo de religião, não. Ah, tal religião é a certa, é evangélica, católica, espírita. Não. Jesus. Esse nome aqui, ó, que tá na minha camisa. E até no cordão também. Então, não pense você que você vai ter uma vida, né, alegre, uma vida com sentido sem Jesus. A vida sem Deus é correr atrás do vento, sabe? Talvez você é alguém que está com casamento, você é divorciado, enfim, não sei. Não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Então conte tudo para Ele, se entregue a Ele, né? Porque ainda dá tempo. Jesus, Ele está de braços abertos hoje para nós, sabe? E a palavra de Deus diz que quem vai a Ele, né? De maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Então se achegue a Jesus, que Ele vai se achegar a você, sabe? Ele é o fiel amigo, né? Tem até a música. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Saudoso Sérgio Lopes, está vivo ainda, graças a Deus. Mas a letra fala rapidamente disso, né? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Eu sei que eu não canto direito senão, mas entendeu? É a mensagem. É a palavra de Deus. E o que está na Bíblia é a verdade. A Bíblia nunca vai mentir para mim e você, entendeu? A palavra de Deus, ela é a verdade e ela mudou minha vida. Entendeu? Eu não sou mais quem eu era. Entendeu? Eu aborreci muito a Deus, só que Ele me perdoou e
tá me usando aqui hoje para falar isso para você. Que existe sempre, sim, uma nova chance, um novo caminho. Porque não há buraco tão profundo que a graça de Deus não seja capaz de te alcançar. Sabe? Pensa assim, não tem mais jeito para minha vida. Tem jeito sim. Às vezes você é alguém que quer se matar, mas eu profetizo o nome de Jesus. Você entendendo que você tem valor para Deus. Nós temos valor para Jesus. Jesus derramou o seu sangue para comprar a igreja e a eclésia. E Jesus disse, eis que eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que Pedro significa pedra, para quem não sabe, edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, saiba que só Jesus opera a salvação em nós. Não pense que religião vai salvar, que padre vai salvar, pastor, igreja, nada disso. Somente Jesus. O nome sobre todo nome. Amém? Se essa mensagem de fato transformou, impactou o seu coração, eu vou pedir alguns favores, né? O favor de sempre no final do vídeo, né? Deixe o seu like, né? Compartilhe, né, para mais pessoas, para quem você vê que precisa ouvir essas palavras do céu, essa profecia do céu. Se inscreva no meu canal, por favor, né? Porque isso é muito importante, né? Mostre para o YouTube que o conteúdo é relevante aqui na internet. E eu peço também para você, por favor, dizer nos comentários o que você achou do vídeo, né? Que eu sempre olho os comentários, né? E eu peço também para você ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui, né? Eu fiquei um tempo parado, mas nós estamos de volta aí, sempre com a pregação da palavra. E eu peço também aqui para você, né, me seguir no Instagram, Marcos Messa 10, que eu posto lá poesia, música, conteúdo sempre cristão, Cristo no centro, né? E não demais é isso daí, tá certo? Que Jesus abençoe muito sua vida e que você permita ser um canal de Deus, vaso de honra na mão do Senhor. Em nome de Jesus, amém.